Olá, minhas flores e meus botões aqui do canal Flor Morena Crochê e Humor. Para vocês que não me conhecem, eu me chamo Pati Livino, né? Muito conhecida como Pati Livino, mas o nome do canal se chama Flor Morena Crochê e Humor. E eu vim contar para vocês um pouco, vocês não sabem o porquê, como foi que eu vim parar aqui na plataforma, né? Eu vim contar para vocês um pouco, espero que seja o primeiro e último vídeo onde eu venha contar esse tipo de coisa aqui, porque vocês sabem que eu gosto de rir, de brincar, de me divertir, de estar com vocês brincando, rindo, né? Mas eu precisava contar para vocês como foi que eu vim parar aqui, o porquê, né? Para que sirva de exemplo para muitas pessoas que já passa por um problema parecido, né? Que seja um incentivo para cada um de vocês. E aproveitando, gente, tô no crochê, viu? Tô fazendo um trabalhinho aqui. Eu vou contar um pouco, vou resumir um pouquinho do meu passado, né? E depois eu vou contar como foi que eu cheguei aqui. Desde que eu nasci, né, que eu me entendo por gente, eu digo assim, por gente, né, porque era assim que minha mãe falava, desde que eu me entendo por gente, eu sempre fui uma criança que tive uma vida muito, assim, eu digo sofrida não pelo fato de necessidades, mas pelo fato de saúde. A minha saúde nunca foi uma saúde muito boa, né? Eu nunca tive uma saúde muito perfeita. Eu era uma criança onde eu ficava dentro do meu quarto trancada, porque eu tive sarampo e o sarampo foi todo nos meus olhos e na minha garganta. E isso me trouxe uma lesão nas córneas dos olhos, né? E eu não conseguia olhar pro claro, eu era uma criança que eu ficava dentro do quarto, no escuro, coberto, dentro de um mosquiteiro, na cama, coberto de lençol, porque eu não conseguia ver o claro. E depois de muitos anos lutando, sofrendo, correndo para um canto, para o outro, minha mãe conseguiu um médico onde ele passou um remédio e eu consegui ter uma vida mais ou menos de uma criança normal. Comecei a brincar, a me divertir com as outras crianças, mas depois de um tempo veio outro problema, né? Mas a gente não sabia que eu tinha essas lesões nas córneas. E assim, veio outro problema, eu fui outro tipo de criança, que o meu corpo ele ficava cheio de bolhas, assim, nas mãos, assim, por todo o corpo, na parte de trás, nas pernas, e por incrível que pareça, eu não tenho uma mancha no meu corpo, não tenho nada, não tem quem diga que eu tive esse tipo de coisa, né? E assim, mas até então isso pra mim era normal. Agora eu sofria. Eu sofria porque eu queria ser uma criança normal como qualquer outra, brincar. E eu ficava com vergonha porque as crianças ficavam rindo de mim, né? Mas depois com o tempo minha mãe me levou em um dermatologista e graças a Deus eu fiquei curada. Passou. Com alguns anos depois, com mais ou menos uns 15 anos de idade, eu ia fazer 15 anos de idade, surgiu uma catarata na minha visão e eu perdi a minha visão direita, né? E depois de um tempo já, eu ficava esfregando assim com um pano no olho, porque eu queria tirar aquilo dali, eu era uma mocinha, né? Eu não queria perder minha visão e eu acabei perdendo minha visão direita. Mas quando eu casei, com um tempo depois que eu casei, eu procurei um médico e o médico me encaminhou para uma médica em um dos melhores hospitais de Maceió. E nesse hospital eu fui tratada. Eu teria que ir para o banco de transplante, né, o banco de espera, mas a médica me deu uma esperança. Ela falou que se fizesse a cirurgia
eu voltasse a enxergar, não ia ser preciso eu fazer o transplante. E para honra e glória do Senhor, né? Fiz a cirurgia num dia, no outro eu fui tirar aquele tampão que colocaram na minha visão. E para honra e glória do Senhor, eu voltei a enxergar. Não é 100%, mas eu voltei a enxergar, né? E eu sou muito grata ao meu Deus por isso. E depois de um tempo, muitos anos depois, eu vim morar nessa cidade onde eu conheci meu esposo, né? Eu sou filha de uma mãe com 2 filhos, eu e outro filho, né? Outro irmão. E na vida éramos só nós 3. Nós éramos muito apegados, eu e meu irmão. E eu vim morar nessa cidade, eu estava afastada do meu irmão por um problema que a gente teve. Eu sofria bastante, ele também sofria, né? E com mais ou menos um ano que eu estava aqui, eu recebi a notícia que tinham matado meu irmão. Isso mexeu muito comigo, afetou meu psicológico, né? E uma coisa que eu falo para vocês, não foi fácil, né? Mas assim, eu consegui lidar com isso, mas até hoje eu sinto muita falta do meu irmão, porque éramos só nós 2 e a gente sempre foi muito unido, né? E com um ano e um ano e poucos meses depois, a minha mãe, ele era tudo para ela, a minha mãe se entregou, né? A minha mãe teve uma depressão e com um ano e pouco da morte dele, ela também faleceu. Então, eu coloquei na minha cabeça que eu tava sozinha, sabe? Eu não gosto muito de falar assim, sabe, gente? É difícil vocês verem eu falando assim, porque esse é um assunto muito triste pra mim e eu fico muito emotiva, sabe? Vou tentando chorar aqui, né? E eu coloquei na minha mente que eu tava sozinha, eu comecei a entrar em depressão. Mas Deus é tão maravilhoso que meu filho mais novo, ele ganhou uma cadelinha, que é a minha vaquinha, né? E eu ocupei minha mente com minha vaquinha e ela me tirou do começo de depressão. Só que os anos foram passando, a minha vida estava normal, uma vida normal, mas sempre tinha aquele vazio dentro de mim, aquele sofrimento. Eu lembrava de tudo que eu já tinha passado na minha vida, da minha infância até os dias atuais, né? E o que é que acontece? Uma certa noite eu fui dormir, depois de um acontecido, e eu acordei na madrugada passando muito mal, meu coração acelerado, muita dor no meu peito, sabe? Eu tremia muito, eu chorava, o meu cérebro não comandava o meu corpo, eu sentia vontade de fazer xixi, eu ia ao banheiro, eu não conseguia, e eu sentia que a minha bexiga estava cheia, mas eu não conseguia porque o meu cérebro, ele não comandava o meu corpo. Daí eu comecei a pedir socorro pro meu esposo, pedir socorro aos vizinhos, e um dos nossos vizinhos nos socorreu, me levou pro hospital. Eu naquele desespero, eu olhava para trás assim dentro do carro e dizia, eu não volto, Senhor, mais para minha casa, eu não volto. E chegando ao hospital, eu fui examinada, fizeram tudo que é exame em mim, e eu não tinha nada, mas assim, para eles eu não tinha nada. Então foi quando o médico pediu para procurar um posto de saúde, chamou meu esposo, né? Pediu para procurar um posto de saúde e com certeza era um problema era um problema psicológico. E depois que eu fui ao posto de saúde, eu fiz todos os exames, né? Meu filho, meu padrasto pagou tudo pra gente chegar a um diagnóstico rápido. E eu fui diagnosticada com síndrome do pânico. E de lá pra cá minha vida não teve mais sossego, era crise e mais crise. O meu esposo não tinha sossego, meu filho não tinha sossego, eu não dormia, eu não comia, eu só chorava, era dor no peito, falta de ar, desespero, eu não queria ficar sozinha, sabe? Mas depois de um tempo eu fui diagnosticada também com ansiedade. Mas naquele dia que eu fui para aquele hospital, que eu dizia, Senhor, não volto mais para minha casa, para meus filhos e para o meu esposo. E Deus, ele me deu a oportunidade de voltar,
Eu sei que esse vídeo vai ficar um pouco longo, eu posso até dividir em 2 etapas, né? E eu dizia, Senhor, eu não volto mais para casa, mas o Senhor me deu a oportunidade de voltar. E quando Ele me deu a oportunidade de voltar, eu decidi que não era para mim estar me lamentando, não era para mim estar chorando, era para mim estar rindo, para mim estar feliz, sabe? Deus não me deu a oportunidade de voltar para estar pelos cantos me lamentando, e sim para me divertir. Foi quando eu nunca quis canal, sempre ajudei muitos amigos, mas o meu esposo me convenceu e abriu esse canal para mim, onde eu conheci vários amigos, sabe, especiais. E tá aqui com vocês me ajudou e ajuda bastante. Eu me divido bastante, sabe? O meu crochê, minha terapia, me tirou das crises. Raramente hoje eu tenho uma crise, raramente hoje eu tomo um remédio, né? É difícil, eu tomo quando eu tenho crises assim consecutivas, constantes, mas raramente acontece, né? Mas para honra e glória do Senhor, eu digo para vocês que eu tô praticamente curada, 98, 99% curada, porque quando o Senhor se foi naquela cruz, Ele levou todas as nossas dores e enfermidades. E eu sei que isso não me pertence. E eu creio que logo, logo eu direi que eu estou curada definitivamente. Mas enfim, gente, os médicos falaram para mim, o que me levou a passar por esses distúrbios psicológicos, né? Não sei se é distúrbio que fala, não sei como é que fala. Esses problemas psicológicos foram percas que eu tive no passado. Foram os momentos tristes que eu tive na minha vida. E os momentos mais recentes que eu tive foram as percas da minha mãe, do meu irmão, em seguida da minha mãe, sabe? E isso pra mim, eu coloquei na cabeça que eu tava só. Mas depois Deus foi me mostrando que primeiramente eu tinha ele, segundo eu tinha o meu esposo, o meu filho e a minha vaca, né? Eu quando falo assim da minha vaca, as pessoas pensam, essa mulher é doida, ela cria uma vaca, mas não é, gente, é minha Pinte, né, minha cachorrinha, quem eu tanto amo. Algum de vocês que me acompanham aqui sabe, já viram ela, tem vídeos dela aqui no canal. E assim, a alegria de todas as horas, minha companheira, né, meu esposo é para trabalhar, meu filho também, e a gente fica junto, eu e ela, sabe? Então assim, eu queria contar para vocês um pouquinho porque foi que eu vim parar aqui, como eu vim parar aqui, né? O porquê que eu fiquei com esse problema de saúde, mas que graças a Deus está praticamente resolvido. O meu crochê tem me ajudado e também eu vim parar aqui para mostrar para vocês um pouco do que eu sei fazer, que é o crochê. Nunca fiz um curso, nunca ninguém me ensinou o que eu sei fazer, eu aprendi sozinha. Eu tinha vontade que minhas vizinhas me ensinassem, mas eu tinha vergonha, eu ficava olhando. E ali eu olhando, eu fui aprendendo, sabe? Eu era aquelas crianças curiosas. Então, assim, o pouco que eu sei, que eu aprendi, foi sozinha. Então, eu queria mostrar isso aqui para vocês, para que um pouco da minha história sirva de exemplo, de testemunho para cada um de vocês, né? E dizer para vocês que perseverem, não importa qual problema que vocês estejam passando, que você passou, não deixe que isso afete a sua vida. Lute, levanta a cabeça, persista, continue, seja firme, corajoso. Confie no Senhor, porque Ele é a nossa rocha, a nossa fortaleza. E com Ele tudo se torna mais fácil. Então, gente, eu quero agradecer a vocês, né, por fazerem parte dessa história. Eu quero agradecer a vocês que vão assistir. Os que não vão assistir também até o final também quero agradecer. Mas o intuito aqui não é me vitimizar, e sim contar um pouco do meu testemunho, por que eu vim parar aqui, como foi que eu vim parar aqui, sabe? E daqui pra frente eu espero estar contando coisas alegres, felizes, para vocês se divertirem. Vocês sabem que eu sou muito divertida. Mostrar o meu trabalho, né, que é o meu crochê. Quero pedir a vocês também que ainda não são inscritos no meu canal, que se inscrevam, compartilhem para mais pessoas,
né? Entender um pouquinho da minha história, ver também os meus trabalhos, as minhas brincadeiras, as minhas resenhas, né? Muitos amigos aqui dizem que eu sou humorista. Eu não me considero humorista, mas é o meu jeito, sabe? Eu sempre fui muito divertida. Então eu peço que vocês compartilhem para mais pessoas, para que sirvam de exemplo, né? Já tô falando até chique demais, né? Para que sirva de exemplo para outras pessoas. Compartilhem, deixe o seu comentário, deixe o seu joinha. E quero agradecer e peço a vocês que continuem aí me dando essa força. E quero agradecer por tudo. E até o próximo vídeo, se Jesus nos permitir.